fazem para o concurso de delegado? Então, na verdade, são etapas divididas em fases, né? Certo. Então, eu não sei o último, agora esse último que teve esse dia, eu não dei uma olhada no edital. Mas na minha época, sim, você fazia a primeira de conhecimentos, né? Vamos dizer assim, você fazia a prova da CESP, né? Era a CESP, agora acho que é CEPRASE, né? Que eram alternativas, você tinha um enunciado e tinham 4 ou 5 itens, né? Alternativas, mas não era para você responder uma. Você tinha que analisar uma a uma e colocar se era correto ou errado, né? Verdadeiro ou errado. E se errasse... um errado anulava uma certa. Então, e você tinha a opção de colocar sem resposta, que era SR, porque daí você não pontuava, mas também você não perdia ponto. Perfeito. Né? Então tinha essa fase, daí depois você tinha perguntas e uma redação, né? uma prova dissertativa para você fazer. Você sendo aprovado, você ia para uma segunda etapa, vamos dizer assim, né? Que era a avaliação psicológica, porque tem uma avaliação psicológica com alguns testes de personalidade e alguns testes de QI. Mas o de QI é só para eliminar realmente com alguém que tem algum problema, né? Cognitivo, alguma coisa. É mais o de personalidade para analisar o perfil profissiográfico para o cargo, né? Que a polícia precisa disso, né? Então uma pessoa, eu lembro que tem algumas coisas até interessantes. Eu lembro que tinha uma coisa que chamava altruísmo exacerbado. Aí você fala, pô, mas como assim? Ser altruísta é bom, né? Você ajudar o próximo. Sim. Mas na polícia, se isso estiver muito exacerbado, a pessoa não pode. Porque se você tiver numa operação, alguma coisa, se tiver um protocolo a ser seguido e você quebrar aquele protocolo para ajudar alguém, você pode comprometer a equipe inteira. Sim. Então você tem que seguir as regras daquele protocolo e acabou. Então esse tipo de coisa, agressividade, pessoas muito agressivas, são cortadas, né? Sim. Que polícia também tem isso, né? Tem algumas pessoas que, geralmente, essas não são aprovadas, são vetadas, né? Que procuram entrar na polícia não para servir a sociedade, mas como uma causa que legitime a expressão da sua própria violência. Né? Isso é errado, né? Lógico que todo policial ele tem um grau de assertividade, que ele quer fazer justiça, isso é muito bom, mas tem que ter um limite, né? Então, Até porque a gente fala muito isso aí. Se o cara sem arma, algumas pessoas já criam confusão, já são pessoas violentas, se colocar uma arma na mão dela, ou ela vai matar alguém justificadamente, ou ela vai morrer. Exatamente. Né? Ela vai estragar com a própria vida dela. E eu falo que a gente recebe aí, eu recebo aí até umas mensagens engraçadas. Cara, Luiz, eu queria prestar o concurso, mas eu queria saber se eu consigo. Eu falei, por que você está perguntando se você consegue? Não, é porque eu fiz uma cagadinha lá no passado. Entendi. Aí teve cara que foi lá, que não era uma cagada, eram várias, né, cara? Uma ameaça, uma lesão corporal. Eu sou honesto, falo pro cara, falei, cara, olha, vou te falar uma coisa. Entende uma coisa, primeiro você tem que buscar melhorar esse seu lado agressivo aí, essa agressividade descontrolada. Sim. Porque, amigo, se você entrou na polícia, tá fazendo essa monte de besteira, dentro da polícia vai morrer, grande chance que você vai morrer, cara. Ou vai ser preso. Ou você vai ser preso. Então, vai piorar a vida dele. Vai piorar a vida dele. Ao invés de melhorar, vai piorar. Mas que legal, não sabia que tinha tantas... É bacana saber isso. Por que não falo? Delegado federal tem aquele... Glamorização. Porque sabe que é um concurso extremamente difícil, extremamente concorrido. E é um cargo que tem que ter uma confiança muito grande na pessoa, porque... eu falo, são casos nacionais, internacionais, a gente estava falando isso agora há pouco, né, cara? Sim. É uma responsabilidade ainda maior, não que os outros não sejam, mas tem graus de responsabilidade maiores conforme a proporção que aquilo toma, né? Sim, eu acho que isso também é um romantismo exagerado, essa glamorização aí da polícia, da própria Polícia Federal e do cargo de delegado da Polícia Federal, com todo respeito ao meu cargo, não é, claro. Não é nenhum demérito à função que eu exerço, eu tenho orgulho do que eu faço, mas eu acho que isso é um contexto histórico que a polícia foi crescendo no Brasil, né? Porque eu acho que a Polícia Federal houve investimento ali justamente nessa época que eu prestei concurso, de 2001 para frente. Começou no governo Fernando Henrique, né? Depois veio... O ano que você foi aprovado foi em 2005? Foi 2005. O resultado saiu no começo de 2005. São 17 anos, então, de instituição. Eu tenho 14, porque eu demorei 1 ano e meio para ser chamado para academia. Porque são as turmas, né? Naquela época era quase meio ano que a gente ficava em treinamento. Então, eu fiquei... A minha colocação, eu fui chamado depois... Foi chamado em 2007. Passei em 2005, mas teve quase 2 anos. E... Mudou muito nesses 14 anos? Que a polícia? Mudou, né? Que é justamente esse contexto. Eu acho que como a Polícia Federal, antes disso, era uma polícia
que fazia pouco assim, era mais tímida, não tinha um investimento, com a atuação da polícia que atuou nessa questão da corrupção política, de partido político, que chegou até na Lava Jato, etc., eu acho que teve uma visibilidade maior. Então criou essa glamorização em torno do cargo. Sim. Mas, por exemplo, o Dr. Rafael, que depois você comenta, Verdade. ele é uma pessoa completamente realizada na Polícia Civil, Sim, dá orgulho, porque totalmente. e ele prestou para delegado federal. Né? Então, assim, ele fala, e eu falo isso para ele no começo, a gente conversava, ele é totalmente realizado, porque o trabalho policial da Civil, em termos assim de crimes passionais, de lidar com a pessoa, com a criminologia, com aspectos do criminoso, é mais interessante. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. A gente trabalha com corrupção, desvio de recurso público, agora a criptoeconomia, é legal também, pedofilia tal, tem várias questões, tem a questão internacional que a gente atua também, é uma instituição federal mais global, mas a Polícia Civil também tem esse valor, que inclusive pode atuar, por exemplo, roubo de carro. Eu estava lendo um artigo que tem na Europa, lá onde tem até, acho que convênio, eles estão firmando algumas polícias civis estaduais do Brasil para aprender com o europeu, porque na Alemanha também tem roubo de cargo, de carga não, de veículo, de carga também, né? Uhum. Mas de veículo, em Portugal, tem quadrilhas, então é interessante. A própria Polícia Militar também, Polícia Militar, pô, eu tenho amigos, já conheci até um colega do BAEP aqui, pô, interessantíssimo, toda a polícia tem o seu valor. É lógico que tem uma diferença de remuneração, aí é mais uma questão que eu não sei, não tenho nem conhecimento, Sim. mas em termos de realização pessoal, que eu acho que a longo prazo é o que interessa, né? Totalmente. É lógico que dinheiro paga nossas contas, né? É bom sempre ter uma valorização maior financeira, mas eu acho que a questão da realização profissional, né, pessoal, para efeito de saúde a longo prazo, longevidade de vida, Exatamente. felicidade, você viver bem em família, é o mais importante. Total. Então não é porque o cara é delegado federal que ele vai estar feliz, que o cara é delegado estadual vai estar triste, isso é uma balela, né? Isso não, é uma fantasia. É o que você falou. Já tive alunos. Eu tive um aluno que, inclusive, é professor aqui da casa hoje. Ele foi aprovado em 9 concursos. Virou concurseiro mesmo. Fez vários. E ele passou em 2 da Polícia Civil e 2 da Militar. E ele escolheu a Militar para ele. Sim. Foi para a escola de oficiais, etc e tal. Como você mesmo falou, tem colegas que... ele se encontrou como delegado federal, ou como o Dr. Rafael, se encontrou como delegado da Polícia Civil. Excelente. E que ele gosta, é satisfação, porque se não fosse isso, a gente não teria a quantidade, infelizmente, de pessoas com um quadro avançado de depressão, Sim. né? Digamos assim, depressão, entre outros problemas que a pessoa tem em decorrência de fazer uma coisa que ela odeia fazer. Ainda que pague bem. Quantos empresários, artistas aí cometeram suicídio? Lógico. E uma coisa, eu acredito que tem uma coisa assim, a gente tem que fazer uma coisa que faça sentido pra gente. Totalmente. E a polícia pode dar isso, se a pessoa consegue se encaixar. Porque é uma profissão dentro do funcionalismo público, né? É vocacionada, né? É vocacionada nesse ponto. Se não é no começo, vai ser no meio. Então, se a pessoa souber aproveitar isso, ela vai ser realizada, porque você tem um resultado no trabalho, né? Você pega o PM, o policial civil, ele vai ali, desvenda o crime, prende, evita uma coisa pior, ele volta pra casa e fala, pô, eu fiz diferença na vida de alguém hoje. Total. Né? Então, isso é muito legal, eu acho. Se você colocar o cara, eu entendo que se colocar o cara numa coisa que ele odeia, você vai matar o cara. Você vai. Literalmente, psicologicamente, o cara vai ficando triste. Descontando em comida, bebida, coisa errada. Ele vai descontar, ele precisa ter uma fuga nisso aí, né?